Olá, 13 de junho, pós-dia dos namorados e o primeiro dia de toque de recolher em Cuiabá. Se você mora aqui em Cuiabá, você deve ter ficado sabendo disso. Então vamos para o programa de hoje, com algumas pautas bem interessantes. Siga a gente aí, acompanhe e compartilhe para fazer a informação girar. Valeu! Pois bem, né, gente? A situação da pandemia está se preocupando no Brasil, né? Muito preocupante. Vamos ver o que vai acontecer aí com essa flexibilização, com as políticas públicas federais, estaduais, municipais. Vamos acompanhar, né? Quero falar aqui sobre a MP do Weintraub, que na verdade o Bolsonaro encaminhou, né, anteontem, uma medida provisória para o Congresso Nacional, vide Senado Federal, para se aprovar uma medida provisória, né, que para quem não sabe é um tipo de norma para regular situações urgentes, né? E essa MP que o presidente Bolsonaro encaminhou previa que a reitoria das universidades federais e os institutos federais a reitoria ficaria por determinação do Ministério da Educação, na pessoa do ministro Weintraub. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, senador Davi, ao receber a MP, devolveu a medida provisória, ou seja, ele não vai pautar e não vai votar, devolveu para o Planalto, para o presidente, porque ele considerou, através, obviamente, depois de um parecer da assessoria jurídica do Senado, que a medida provisória seria manifestamente inconstitucional. O que é verdade, porque pela Constituição Federal de 1988, as universidades federais têm autonomia para realizar as suas eleições para definir a reitoria. E assim também o Instituto Federal. Então, se não poderia uma pessoa de uma pasta, o Ministério da Educação, determinar quem vai ser o reitor, né, dos campos universitários. Isso é um absurdo e fere todo o preceito democrático, né? Para quem não sabe, as universidades federais têm eleição, né, onde os alunos votam que tem um peso X, os professores votam que tem um peso Y, os técnicos votam que tem um peso W. É um processo democrático, transparente, e essa nomeação de intervenção, né, digamos assim, é completamente constitucional. Fez correto o Davi Alcolumbre, o senador, e o presidente Bolsonaro acatou esse diálogo do senador Davi e engavetou a medida provisória. Ou seja, a democracia ainda respira no nosso país, pelo menos, né? E falando em democracia, essa semana o pessoal está falando muito de forças armadas, né? Golpe disso, golpe daquilo, que respeito entre os poderes, o exército tem que garantir isso, garantir aquilo. Olha, a gente tem que saber que o exército, as forças armadas, na verdade, né, que é marinha, aeronáutica e exército, né? A gente fala exército no sentido leigo para resumir tudo, né? O chefe das forças armadas é o presidente da república, sim. Por quê? O presidente da república, que representa a nação, tem o comando do exército, não, das forças armadas. Porém, as forças armadas não podem se imiscuir em questões políticas. As forças armadas somente servem para proteger a pátria, está escrito assim na Constituição, proteger a pátria, com P maiúsculo ainda, salvo engano, e garantir a ordem na estabilidade institucional. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica não podem ser utilizados para movimentos políticos partidários, seja de qual ideologia for, tá? E servem para manter a segurança do Estado Democrático, ou seja, não pode as Forças Armadas justamente provocar um abalo no Estado Democrático de Direito que está funcionando, que está com as suas instituições dialogando entre si, funcionando sem maiores problemas, sem maiores empecilhos, entendeu? Então as Forças Armadas não podem se imiscuir nessa questão. E essa é uma posição que advém do Pacto Federativo, que inclusive tem nos Estados Unidos. Eu gosto muito de comparar os Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos é um dos exemplos mais perfeitos que existem de federação, tá? Por isso que eu gosto. E, inclusive, essa semana, o chefe de Estado-Maior, ou seja, o chefe, o general-chefão lá dos Estados Unidos, ele foi visto numa passeata com Trump
E ele foi muito criticado por conta disso. E sabe o que ele fez? Pediu desculpas. Pediu desculpas por ter participado daquele ato com o presidente Donald Trump e prometeu que o exército, as forças armadas americanas não vão mais participar de nenhum ato do presidente enquanto político. Não quanto chefe de Estado, mas quanto político, né? Bipolaridade, óbvio, né, que a gente está enxergando aí uma guerra ideológica imensa, né, entre fascismo, antifascismo, racismo, antirracismo, direita e esquerda, né, enfim. E isso e aqui no Brasil teve, inclusive, nas últimas manifestações, né, essa porradaria aí entre fascistas e antifascistas, né, pró-governo, anti-governo. E isso vem acontecendo também em Londres. Em Londres, esse final de semana, aconteceram manifestações antifascistas, do movimento contra a extrema-direita, né, o movimento mais reacionário, né, e teve também briga entre ingleses conservadores e ingleses libertários, né, ou seja, não é o Brasil que vive essa exclusividade. E também quero lembrar aqui que o direito de reunião, ou seja, o direito das pessoas se aglomerarem na rua, óbvio que não no cenário pandêmico, o direito das pessoas se aglomerarem na rua para protestar é um negócio legítimo, tá bom? É um negócio extremamente legítimo, só não pode ter conflito, não pode ter dois eventos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, que partilhem de ideias diferentes, e cabe à prefeitura de cada município regulamentar isso daí, né? Ela tem que ser avisada, marcar horário e tudo mais, né? Notícia também, FGTS. O governo federal decretou que a partir de 29 de junho vai pagar R$ 1.045 de FGTS para cada trabalhador no mês do aniversário. O FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, né, uma das criações do Getúlio Vargas, que desconta do salário do funcionário, que o empregador tem que repassar, né, para a Caixa Econômica, para poder ser uma poupança para aquele trabalhador em caso de algum infortúnio aí, né? E pode ser tirado para financiar imóveis e tudo mais, né? E o governo vai liberar parte do FGTS, né, R$ 1.045, para poder estimular a economia e ajudar o trabalhador, né? Uma medida interessante para injetar dinheiro no mercado, né? Se não houvesse o FGTS, não teria como o governo fazer nada, né? Os críticos do FGTS falam que se não houvesse FGTS, o salário do brasileiro é maior. Bem, eu particularmente não acredito nisso, mas se você acredita, tudo bem, comenta aí, vamos debater. E chegando ao fim do programa, hoje, 13 de junho, aniversário desse disco do Pink Floyd, More. Foi uma trilha sonora que eles fizeram para um filme chamado More, do diretor iraniano-suíço Barbara Schroeder. Esse disco aqui de 1970, 1969, salvo engano. 69, salvo engano. Introduz o David Gilmour na banda, definitivamente. E é uma trilha sonora para esse filme. Nessa época o Pink Floyd era bem underground, só trabalhava no meio underground do cinema, do teatro, assim, não tinha nenhum sucesso. Recomendo muito, muito, muito vocês escutarem aqui Cymbeline e Green's the Color, que são dois singles fantásticos que, poxa, tocam o coração de todo mundo aí. More, Pink Floyd. E é isso aí. De Cuiabá, Renato Melon.